Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer para vocês um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito da sua saúde. A intenção da gente fazer esse programa veio do fato de que nós nos demos conta de que a maioria das pessoas desconheciam a relação que existia entre a arcada dentária, os problemas dos dentes e os problemas da saúde de todo o corpo. Isso já é um projeto que vem acontecendo há mais de 70 anos, né? Onde se busca entender e tratar de questões relacionadas ao corpo todo através da boca. E não é porque a gente queira encontrar na boca um caminho alternativo para tratar um problema. Não. A coisa mudou quando nós descobrimos que a arcada dentária poderia ser causa de vários problemas na saúde do ser humano. Pesquisando, estudando, tentando entender, nós verificamos que outros autores do passado, por exemplo, em 1902, um sujeito verificou que quando a arcada inferior, ela não se desenvolve bem ou fica muito pequena, o paciente tem propensões, ele falou isso em 1902, tinha propensões a problemas respiratórios. Aí você fala, espera um pouco, se o cara falou isso em 1902, por que nem todo mundo fala sobre isso? Aí é uma pergunta para que você responda. Em 1950, um outro sujeito, dentista, esse primeiro era médico, um outro sujeito dentista em 1950, ele notou que quando ele tratava a arcada das crianças e fazia o processo de estímulo de crescimento da arcada das crianças, a postura esquelética dela se equilibrava. Então a criança tinha uma coluninha meio tortinha, meio desviada, quando ele corrigia a arcada, a coluna se equilibrava. E esse é um conhecimento que também ficou aí retido, escondido. Por quê? Bom, nós, felizmente, tivemos acesso a esta informação já há bastante tempo. E desde então, a gente vem trabalhando no entendimento de como, através da arcada dentária, nós podemos trazer benefícios para a saúde de todo o corpo. Então, o nosso projeto e trabalho é aqui vir para os microfones da Rádio Vibe Mundial e explicar para vocês, né? Dar exemplos para vocês de como isso funciona, de como isso acontece e de que forma nós podemos beneficiar a sua saúde. Por exemplo, olha só. Lembra do sujeito que disse, em 1902, que a falha de crescimento do queixo provocava distúrbios ou problemas respiratórios? Então veja, se o problema respiratório daquele paciente surgiu, ele pode se manifestar como ronco, apneia, bronquite, asma, disritmia, epilepsia. Ele pode se manifestar como gripes, resfriados e assim por diante. Então, se o problema foi gerado pela falha de crescimento da estrutura da arcada, então veja, tem senso fazer a correção sem ser pela arcada? Né? Aí, se você, por exemplo, usa um outro método para corrigir isso, então você está fazendo um tratamento alternativo. Vamos dizer que um jovem, uma criança ou um adulto tem um quadro de asma brônquica, ou bronquite asmática, por causa da falha de crescimento da arcada. E você usa um medicamento para abrir a passagem do ar no pulmão, a fim de evitar que ele tenha crise. Então, isso é um tratamento alternativo. Funciona? Funciona, mas não trata a causa. Se a causa é a falha de crescimento da arcada, então tem que tratar o crescimento da arcada. Estão entendendo, gente? Então, é por isso que a gente vem aqui no programa Odontologia da Nova Era para explicar para vocês como que é possível, através da boca, falar sobre essas questões
da saúde como um todo. E vem muito mais por aí. Vem muito mais que você nem é capaz de imaginar, embora muita coisa a gente já vem trazendo, já falando. As pesquisas estão crescendo e cada vez mais nós estamos conseguindo mostrar a conexão que existe entre dentes e o resto do corpo, tá? Nós temos um curso, chama O DNA do Sorriso. Se você não fez, tá aí uma sugestão. É um curso de 10 horas, tá disponível na internet, e você vai interpretar o emocional das pessoas, comportamento das pessoas, através do posicionamento dos dentes e crescimento e desenvolvimento da arcada. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho fantástico. Eu adoro esse tema, é uma coisa que me diverte de certa forma e me faz assim, puxa, que legal. Eu consigo entender desse assunto. Ontem ainda estava em consulta de diagnóstico com uma paciente e ela ficou assim, extasiada em ver a precisão do que a gente falava em termos de interpretação do emocional, do que acontecia na vida dela, simplesmente baseando no posicionamento dos dentes e crescimento dos arcos dentários. Bom, mas o assunto de hoje, que a gente veio aqui hoje para falar, é tocar mais uma vez num assunto que ainda é pouco conhecido da turma aqui da Rádio Vibe Mundial, né? E nós também depois pegamos esse conteúdo, vai para YouTube, vai para o Instagram, vai para o sistema de podcast, que aí você acessa pelo Deezer, Spotify, aquele sistema que você usa, como o Google. O Google Podcast é bom porque ele é gratuito, né? Não precisa pagar assinatura de nada, e aí você pode acessá-lo com facilidade. E aí tem a vantagem do áudio que também você ouve em qualquer lugar. Muito bem, então dentro desse contexto, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre síndrome da bola de boliche. Por quê? Há alguns anos atrás, eu acho que uns 4 anos atrás, o Dr. Lé Ribeiro publicou um vídeo de uma aula que ele estava fazendo. E nesta aula, ele demonstrava como corrigir alterações posturais corporais em minutos usando um aparelhinho chamado biomodulador. E aí ele explicava neste vídeo que as pessoas, com o passar dos anos, tinham um bloqueio, um travamento, dada a questão estrutural muscular que ia se endurecendo, de uma coisa chamada bomba crânio-sacral, que ela movimenta o líquido que banha o seu cérebro e o líquido que passa dentro da sua coluna, o líquido céfalo-raquidiano. Então, ela faz um movimento. Como é que funciona isso? Seu cérebro contrai, enquanto o seu quadril dilata. Depois, seu quadril contrai, enquanto o seu cérebro dilata. E esse líquido sobe, desce, se movimenta, banha o cérebro, e isso é chamado de bomba crânio-sacral. É um processo natural do ser humano. A maioria dos osteopatas sabem perfeitamente, conhecem perfeitamente isso. Uma coisa aqui, um parênteses, a maioria dos dentistas, atenção colegas, a maioria dos dentistas não sabem disso e cometem um problema sério. Colocam, depois do tratamento corretivo dos dentes, uma contenção, que é um ferrinho, que vai colado atrás dos dentes de baixo, na maioria das vezes, tá? Às vezes coloca também na parte de cima. Este ferrinho é chamado de contenção. Ela é colocada ali, colada nos dentes, para impedir que os dentes se movimentem, para impedir que eles saiam do lugar depois de ter feito a correção. Então veja, dentro desse contexto, esta contenção vai travar parte desta bomba, que é o movimento craniano, e vai trazer problemas para a coluna. Em geral, dores no pescoço, dores cervicais, tá? É muito comum pacientes que usam sistemas de contenção do aparelho fixo, contenção fixa, se queixarem de dores cervicais. O mesmo acontece com quem tirou o dente do siso. Mas aí você vê num outro programa, tá? Então veja só, a bomba crânio-sacral também ela fica travada, o aparelho fixo trava ela, mas outra coisa que vai travar e vai dificultar o movimento dela é a torção craniana ou síndrome da bola de boliche. Esse termo gera muita diversão, até as pessoas
debocham, falam assim, ué, o que é síndrome da bola de boliche? Síndrome da bola de boliche foi o nome dado pelo autor, Robert Boyd, nos anos 70. Olha aí, mais coisa escondida, ó. Nos anos 70, Robert Boyd falou, existe uma alteração no posicionamento dos ossos da base do crânio que gera um deslocamento da vértebra C1, C2. E esse deslocamento traz consequências para o equilíbrio do corpo. Como osteopata de formação, ele manipulava a cabeça do paciente deitado numa maca. Então, o paciente estava deitado numa maca, sentava atrás e manipulava a cabeça. E no mexer, manipular os ossos cranianos, ele percebia que o peso da cabeça se assemelhava a uma bola de boliche. Aí ele deu o nome, ele que descobriu, então ele tem o direito de pôr o nome que ele quiser, não é? Ele pode fazer o que ele quer, ele que descobriu, aí ele deu o nome de síndrome da bola de boliche. E assim ficou. Nós chamamos também de torção craniana, que é esta alteração do posicionamento desses ossinhos. Quando eles estão deslocados, eles também impedem o funcionamento adequado da bomba crânio-sacral. Segundo o professor Jerry Tennant, esse tá aí com a gente, tá ainda fazendo um trabalho maravilhoso, a bomba crânio-sacral, ela gera fluxo energético que equilibra a membrana celular, sem contar a função de banhar o cérebro, que é um sistema de proteção para o cérebro em si, da própria coluna. Ela tem uma série de funções que aí são estudadas mais comumente pela medicina. Mas esta é fora da caixinha, quer dizer, o movimento gera um fluxo energético que vai servir para membrana celular. Você fala, uau, isso daí já fugiu do normal, né? Então, são estudos feitos pelo professor Jerry Tennant. Muito bem. Então, qual o objetivo disso? É resolver o que está desequilibrado. Aí, lá atrás, ainda um outro sujeito chamado Alexander Revenko, ele estava desenvolvendo um aparelhinho para os astronautas usarem no programa espacial russo. E ele criou um aparelhinho chamado scanner. Ele descobriu que, aplicando o scanner na região do pescoço, era possível reverter ou reposicionar o ossinho esfenoide. Bom, aí foi uma grande descoberta, né? Porque ao reposicionar o osso esfenoide, você ativa a bomba crânio-sacral. Ao reposicionar o esfenoide, você centraliza a boca, você traz uma série de benefícios para o equilíbrio esquelético e corporal e traz resultados práticos para a saúde, tá? Você traz aí bastante resultados práticos para a saúde. Bom, então, dentro dessa questão, o reequilíbrio e reposicionamento do esfenoide alinhava melhor os ombros, alinhava melhor os ossos do quadril, né, da bacia, melhorava a pisada, né, a maneira que o pé apoiava no chão. Em resumo, trazia uma série de benefícios para a saúde, né? Então, quer dizer, puxa, uma coisa fantástica. Ele criou para ajudar os astronautas que ficam confinados no espaço pequenininho. O Dr. Jerry Tennant se beneficiou muito, a história dele é um pouco comprida, não vou contar hoje aqui, se beneficiou muito ao utilizar o sistema scanner. Com o passar do tempo, ele viu a necessidade de desenvolver mais tecnologias no processo e criou o biomodulador, que é o dispositivo que nós usamos hoje. Então veja, o processo permite, através de uma reprogramação da musculatura do pescoço, reposicionar o esfenoide, que, como eu disse, vou repetir, vai trazer reequilíbrio para o posicionamento da boca, para o sistema articular, para o posicionamento da cabeça, para os olhos, porque muito frequentemente você encontra no paciente que sofre desta alteração, desta má formação, quer dizer, desse deslocamento dos ossos cranianos, um olho que está mais para frente, outro que está mais para trás, um olho que está mais alto, outro que está mais para baixo. Se você colocar o dedinho no buraquinho da orelha, você vai notar esse deslocamento também. E aí, consequentemente,
isso impacta no equilíbrio da coluna como um todo. Quando eu soube disso, eu fui para lá, né? E trouxe para cá o biomodulador. Então, este vídeo que o Dr. Laí Ribeiro falou, ele mostra o paciente antes e depois e as correções que acontecem em questão de minutos. Inclusive, ele demonstra a bomba crânio-sacral trabalhando. Para você fazer o teste da bomba crânio-sacral é assim, ó, vou te ensinar. Você fica de pé, daí você fecha os olhos. O normal é que num espaço de entre 6 a 10 segundos, o seu corpo balance para frente e para trás. Eventualmente pode balançar um pouco para um lado e para o outro, mas o típico é para frente e para trás. Então o que acontece? Quando a gente anula a percepção dos olhos, o corpo faz esse movimento. Então ele vai para frente e para trás e volta. Sabe quando a pessoa tomou umas cachaças a mais, está meio fora do eixo, então ele começa a dar umas balançadas? Parece aquilo, né? É brincadeira, mas é verdade. Ele dá aquela balançadinha. Ele tem que estar com o olho fechado para isso acontecer. Bom, daí ele pegou, demonstrou, no caso de um senhor médico, que ele estava duro, não fazia esse movimento, pegou uma jovem, médica também, acho que de 20 e poucos anos, e ela tinha esse movimento. Fez o tratamento da síndrome de bola de boliche no médico, e tempos depois ele estava com esse movimento recuperado. Ou seja, voltou a ativar esta bomba crânio-sacral que estava desativada. E o importante da gente saber é as consequências que isso gera na saúde, que nós falamos já. Daí eu convido você, para saber mais sobre esse assunto, você deve, digite aí no seu computador ou no seu celular, www.síndromedaboladeboliche.com. Nós criamos um site para disponibilizar este conteúdo e estas informações para você. Porque veja, o osso esfenoide, ele é tido como a pedra-chave. Aí você já ouviu falar, puxa, peraí, eu já ouvi falar, o que é pedra-chave? Pedra-chave? Nossa, isso aí é do filme lá do Dan Brown. O Dan Brown falava do pedra-chave, o Código da Vinci, a pedra-chave. A pedra-chave nada mais é do que um corte especial feito numa pedra, que ela é colocada no centro dos arcos. Sabe aqueles arcos de construção antiga? Se você for olhar, parece tudo quadradinho, as pedras que se encaixam nos arcos. Mas quando você prestar atenção, você vai perceber que a pedra do meio, ela é angulada e através daquela pedra se trava todas as outras. Então faz-se um molde, sustenta as outras, encaixa, e quando encaixa essa pedra angulada, ela sustenta todas as outras pedras, mesmo que não tenha cimento ali. Ela encaixa, tá? O esfenoide no nosso crânio é tido como a pedra-chave, né? Quando ele está fora do lugar, ele desequilibra o restante. E, além de desequilibrar o restante, trava a bomba crânio-sacral. E hoje eu decidi de fazer esse programa. A gente pegou este tópico que já foi abordado aqui em outro momento, mas para explicar para vocês de uma forma diferente, abordando de ângulos diferentes para que você entenda. E mesmo porque talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de assistir o outro programa, né? Então, estamos trazendo aqui esse tópico que é interessante. Então, a vantagem desse sistema é a correção simples. Quando o Alexander Revenko descobriu, é aquela coisa maravilhosa, né? Como o ovo de Colombo. Então, foi uma descoberta que revelou. Antes disso, só para você ter uma ideia, o reposicionamento do esfenoide era feito através de processos cirúrgicos, agressivos. E hoje, você pode corrigir o posicionamento do esfenoide em 10 minutos, tá? Na Odontobalos, o que nós recomendamos? Mínimo de 3 sessões. Por quê? Porque eu já vi casos que não obtiveram resultado na primeira sessão, não obtiveram resultado na segunda sessão e foram obter o resultado na terceira sessão, tá? Então a gente já coloca
um planejamento para obter o melhor nível de resultado para aquele quadro do paciente, né? Eu acho que a gente tem que pensar em entregar o melhor que for possível. A gente faz um mínimo de 3 sessões. Tem casos que faz 5, tem casos que faz 6. E eu tive, nesse estudo, nesses casos que a gente tratou, um único caso que foi responder na 6ª sessão. Então, não vejo necessidade de indicar mais do que isso. Mas eu não confio, eu peço desculpas. Até o próprio Laer Ribeiro, ele fala de uma fórmula muito crédula. Se tratar isso, vai acabar com os problemas da articulação da boca. Não acaba. Eu tenho que ser transparente e verdadeiro para você. O Jerry Tend, não, faz uma sessão, acabou, tá resolvido. Não resolve. A minha experiência não repetiu aquilo que eles colocaram, né? Mostrou que tem casos que precisam de mais cuidado, né? Então, por isso a gente planeja dessa forma. Mas é um benefício magnífico. Dá uma olhadinha lá no nosso site e aí você vai ver que, por exemplo, uma garota de 7 anos que tinha uma escoliose, um desvio lateral da coluna. É um caso que foi tratado no Quite. E essa garotinha, minutos depois, estava com a coluna equilibrada porque fez o tratamento da síndrome da poliboliche. Aí você fala, nossa, parece coisa de curandeiro. Não, é ciência. É o processo da evolução da ciência. Naturalmente acontece assim. Você vai ver pacientes nossos que tinham desvios na estrutura do quadril, na cabeça ou no equilíbrio de todo o corpo, tendo um alinhamento melhor em pouquíssimo tempo, né? Esses 10 minutinhos, a gente vê o alinhamento. Eu peguei casos ali, alguns que tinham resposta depois de 2 ou 3 sessões e outros que tiveram respostas imediatas. Você vai perceber que o paciente está com a mesma roupa. E vários outros relatos ali de casos que você vai poder ver a respeito da melhoria que se teve com o tratamento do biomodulador, tá? Eu estou trazendo esse assunto aqui para os ouvintes da Rádio Mundial, que depois vai ficar disponível nas mídias sociais, porque eu percebi que o ouvinte da Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial, não conhece torção craniana ou síndrome da poliboliche e muito menos sabe da importância que isso tem na saúde do corpo como um todo, tá? Então eu falei, puxa, o meu papel aqui é comunicar, trazer conhecimento, explicação e entendimento para os nossos queridos ouvintes. E é isso que a gente está fazendo aqui. Bom, gente, eu vou passar aqui para vocês os telefones da Odontobalance para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico, tá bom? É o 94774-4220 ou 3287-7010, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco e até o próximo programa. Tchau, tchau!